Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, conversando muito, trocando ideia. E hoje já começo agradecendo a toda essa galera que tá curtindo comigo e dizer que eu consegui colocar o programa, né, no Spotify, no Deezer. Então pra você que tá ouvindo a gente aqui pelo SoundCloud e se tiver o Deezer ou também o Spotify, pode correr pra lá que também tá disponível nessas duas plataformas, assim todo mundo consegue acessar nosso programa, não tem desculpa. Então é só entrar lá e curtir o nosso podcast. Quem quiser mandar também sua sugestão nas redes sociais, @EuriBenevento, no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo como Euri Benevento. Tá lá também EURY, o meu nome com Y, beleza galera? Então é só mandar sua sugestão, mandar sua pergunta, mandar seu abraço e a gente vai trocando ideia, beleza? Essa semana eu trouxe aqui alguns assuntos legais também e vamos estrear, né, o quadro Pergunte ao Tio Chicória. E a gente começa o nosso podcast Terça Nobre falando sobre as lives dos artistas. Essa semana passada, nas últimas semanas, né, tem estourado aí muitas lives, né, dos artistas no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas assim, no YouTube, né, o canal principal tem sido o YouTube, mas aí alguns artistas preferem fazer pelo Instagram, uns caminhos mais difíceis aí, algumas lives que travam muito e tal, mas cada um arruma o seu jeito, né? Então essas lives, por um lado, são muito boas, porque a galera tá em casa, a galera tá muito sem poder sair, sem poder fazer muita coisa, então as lives ajudam, distraem. Só que o que acontece? Alguns artistas, eles não se preparam, né, pra fazer a live, né? Tem uns que são super dedicados, vão lá, ensaiam, traz mais instrumentos e tal, tem uns que fazem só voz e violão, até porque também cada músico mora em casas diferentes, não dá pra ficar montando uma banda numa casa, né, pra fazer uma live, até porque quebra essa regra, né, de não poder sair de casa e tal, então é mais difícil. Mas o que eu fico assim, por exemplo, se não tá preparado pra fazer a live, se não rolou o ensaio, então fala pros fãs, gente, desculpa, a gente não vai poder fazer a live porque a gente tá sem estrutura. É mais bonito, porque tem uns que estão fazendo assim umas lives super bem produzidas, mas tem outros que estão fazendo muito mal feito. E eu acho que é ruim até pro próprio artista, porque queima a reputação que ele tem com os fãs. E alguns também, por exemplo, ficam com essa encheção de linguiça. Você quer fazer 5, 6 horas de live, aí fica tocando um monte de música que ninguém lembra, umas músicas lado B, umas músicas que a galera não conhece, ou então músicas de outras bandas. Cara, canta o seu repertório que faz sucesso, o seu repertório que todo mundo conhece, que todo mundo vai cantar junto. Às vezes você faz uma coisa mais compacta, menos tempo, mas com uma grande qualidade, do que você fazer um negócio cheio de horas lá, só que com um monte de música chata, um monte de desafinação. Assim, eu entendo, por exemplo, num show, o cara tem que fazer o show durar 2 horas lá, pagaram ele pra ele fazer isso, beleza, aí ele enche linguiça. Agora, numa live, mesmo que essa live seja patrocinada, você pode trocar ideia com o patrocinador e falar, velho, eu vou tocar mais ou menos 1 hora de música, beleza? Não vou conversar muito e tal. Agora não, tem uns caras que vêm e vêm dar uma palestra na live, que aí já não tem nada a ver, se é uma banda, se é um músico, então ele tem que fazer o que os fãs esperam dele, que é cantar. A maioria das lives estão sendo patrocinadas, ok, então às vezes de repente você tem que atender alguma coisinha do patrocinador e tal, mas eu acho que é tudo uma questão de combinar, porque fica chato, na boa, eu não tenho paciência de assistir uma live que dura 5, 6 horas, velho. Chega um tempo ali que começa a irritar, você fica na frente do computador, sem contar também que a conexão nem sempre é das melhores, então às vezes trava muito, e aí fica cantando um monte de música desconhecida, aí fala pra caramba, descarrega um monte de história, aí então começa a cantar músicas de outras bandas. Velho, assim, se você... até entendo, às vezes eles são fã daquela determinada banda, uma música ou outra, tudo bem. Agora não, o cara vai lá e descarrega 3, 4 músicas de uma outra banda. Só que o seu fã, ele quer ouvir as suas músicas. Se ele quisesse ouvir a música daquela outra banda, ele ia lá no canal da outra banda e ouvia. Então, eu acho que... eu até entendo, eu tô... de repente até esteja sendo muito chato, mas eu acho que tem algumas lives que estão forçando muito a barra. E os fãs ficam pedindo e tal. Então tem um monte de banda que já nem existe mais. Os caras estão se reunindo de tanto que os fãs pediram. Mas, assim,
tá sem organização. Tem umas que vem muito mal feito mesmo. Você vê que a galera não tá ensaiando, não tá fazendo lá um aquecimento vocal, e aí de repente fica desafinado. Ou até muitos cantores também que cantam com aqueles equipamentos, né? Eu acho que se eu não me engano, chama sintetizador de voz, que dá o ritmo na voz, tira a desafinação. Então, por exemplo, eles usam isso em show, então às vezes o cara tá ali cantando, forçando a voz, mas tem lá uns equipamentos que seguram a afinação da voz, que seguram o volume, o ritmo. Agora quando o cara faz em casa, sem os equipamentos, então assim, essas lives estão entregando muitos artistas também que não são muito bons no ao vivo. Então eu acho que tem que ter uma organização melhor, porque tá rolando assim uma coisa, algumas bandas, alguns cantores estão fazendo um negócio meio nas coxas, outros estão caprichando, mas tem uns que tá bem difícil. Por exemplo, um exemplo maior que eu tenho de todas essas lives assim, que eu acho que é o ideal, que é uma base legal pra ser feito, tipo a do Roberto Carlos. Claro que não dá nem pra comparar, né? O Roberto Carlos com um monte de cantores, e o Roberto Carlos ele tá anos-luz na frente de qualquer cantor aí no Brasil. Mas, por exemplo, você pega a live dele, durou 45 minutos, um pouquinho mais, mas, super compacta, cantou as músicas que todo mundo conhece, não trocou aquela ideiona, falou uma coisinha ou outra, já foi pra música, tal, rapidinho, valeu galera, brigadão, deixa a galera com gosto de quero mais, todo mundo gosta, falou que bom, rapidinho, mas tal, é um negócio bem feito, não teve muita firula, muita graça, encheção de linguiça. Então assim, eu acho que se a galera seguisse essa linha, seria legal. Eu entendo que às vezes o pessoal quer mais, quer ficar ouvindo um monte de coisa, mas assim, a gente quer ouvir com qualidade. Ouvir de qualquer jeito, aí é mais fácil você pegar o CD da própria banda e ouvir o CD normal, que aí você tem certeza que você tem uma zona de conforto, que você sabe que vai ser bom. Você pega um show daquela própria banda e assiste, do que você ficar vendo aquelas lives horríveis, que os caras ficam andando, sai pra fazer não sei o que, faz graça, vai ali, vai, volta, e acaba perdendo completamente o intuito da live. Que se fosse pra você ficar vendo alguém falando qualquer coisa, você fica na sua casa mesmo, procura esses vídeos no YouTube, ou então você fica conversando, porque jogar a conversa fora e numa live de uma banda musical, de um cantor, eu acho que é meio, não faz sentido. Então eu acho que alguns cantores, algumas bandas poderiam rever o formato das lives que eles estão colocando no ar. E girando o botão aleatório do nosso programa, ficou sério, né? Ficou chato, né? Nossa, eu fiquei pesado agora nessa crítica. Eu fiquei parecendo aqueles velhos chatos que só reclamam. Desculpa, gente, mas é que realmente eu precisava falar sobre essa parte de lives. E agora eu quero falar também sobre, como a gente tá falando de lives e tem a ver com a quarentena e tal, a improdutividade na quarentena, né? Porque muita gente olha e fala, pô, legal, tô em casa, vou fazer um monte de coisa que eu queria fazer quando eu tava trabalhando, quando eu tava na faculdade, que eu não conseguia fazer e agora eu vou conseguir. E aí você deita no sofá pra assistir televisão, quando você vê, você já tá mais de 3 horas assistindo, e você não fez nada assim, tipo de, entre aspas, útil, né? Você não falou, poxa, eu não arrumei meu quarto, não guardei tal coisa que eu achei que eu deveria guardar. E aí quando você vê, você não tá fazendo nada. Você simplesmente tá vivendo. Você tá respirando, comendo porque sente fome, dormindo porque sente sono. E aí você não fez nada assim de muito útil na sua própria cabeça. Você fala, pô, caramba, poderia ter feito isso, feito aquilo. Mas eu acredito que seja uma coisa normal. Muita gente tá passando por isso. Eu vejo pelo próprio Facebook, pelas redes sociais, a galera falando disso, né? Porque tem uma galera meio metida coach aí que fica, não, porque você tem que fazer. Não tem que fazer, gente. Eu acho que você tem que fazer se você tiver com vontade de fazer, se você tiver disposição pra fazer. Às vezes você tem lá alguma coisa guardada, que nem esses dias mesmo eu tava em casa e eu acordei e falei, não, hoje eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto, vou guardar isso, vou guardar aquilo, vou jogar fora, vou doar o que eu não tô utilizando e tal. Só que, quando eu vi era 5 horas da tarde e eu não tinha feito nada. E aí eu falei, pô, caramba, preciso fazer alguma coisa. E eu com preguiça, eu ali meio desanimado. Aí quando deu umas 6, 7 horas, acho que umas 7 horas que eu consegui arrumar minha cama. Consegui arrumar meu quarto. Falei, não, vou dar um trato, ok. Eu tirei todo lugar, limpei, passei um pano. Mas tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu não saio do lugar. E aí você fica com aquela coisa na cabeça, você fica com aquele pensamento na cabeça, aquela ansiedade. Assim, nossa, caramba, quando é que vai voltar? Quando que vai acabar isso? Quando que vai voltar as aulas? Pra quem faz faculdade, quando vai voltar meu trabalho? Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou ter dinheiro pra pagar minhas contas? E você fica, eu acho que isso acontece com muita gente, pelo que eu converso assim, com os meus amigos também, tem esse pensamento parecido de
de preocupação de como vai ser daqui pra frente, o que vai acontecer. Então eu acho que essa situação, ela te ingessa de alguma maneira, porque você fica de mãos atadas sem saber o que você pode fazer. Você não pode sair de casa, porque às vezes quando eu tô meio estressado, tal, sei lá, eu saía de casa quando não tinha esse problema da quarentena. Simplesmente saía, pegava minha mochila e ia pra São Paulo. Ou quando eu tava morando em São Paulo, eu pegava minha mochila e vinha pra Roseira. E aí eu saía daquele lugar que tava me causando ansiedade, que tava me causando preocupação, e ia pra outro lugar, ia fazer outra coisa. A gente tinha coisas pra fazer, vai ver amigo, vai na casa de alguém. De repente você sai do seu ambiente que tá te afligindo. Aí agora, quando você tem esse problema da quarentena, que a maioria não pode sair, fica assim, pô, mas caramba, eu não devo sair porque eu tenho pessoas idosas em casa, eu não posso sair porque meu emprego parou. Eu não tô colocando em questão de poder ou não poder sair, mas normalmente estão pedindo para que a gente não saia. Então, com essa informação de que a gente não pode sair, que a gente não pode fazer determinadas coisas, então você fica em casa e fala, caramba, eu não vou sair, tá bom. Mas aí você começa a pensar em um monte de coisa, e eu acho que isso deixa você travado. Então eu mesmo, muitas vezes, que nem eu gostaria de ter feito um monte de coisa, eu tenho ideia de escrever um livro. Na verdade, eu tenho 2 projetos de livros que eu quero escrever, quero mexer, contar história, queria fazer um documentário sobre a Rádio Santana, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, que é uma rádio que infelizmente está fora do ar. Queria fazer umas histórias sobre o Palmeiras também. Então, assim, tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer, que eu tenho ideia, que eu tenho marcada num caderninho, que eu quero fazer, mas assim, quem disse que eu consigo sair do lugar? Eu não consigo, às vezes até pra gravar o podcast mesmo, eu fico travado. Às vezes eu tô em casa, tal, eu vou tomar um banho, eu, poderia falar de tal coisa, eu lembro. Mas se eu não anotar aquilo, depois eu não lembro mais. Aí eu escuto uma determinada música e falo, legal, vou tocar essa música de abertura do programa. Aí depois eu esqueço. E se eu não anotar, então eu preciso anotar. E tem semanas, que nem semana passada mesmo eu gravei o podcast, depois eu terminei de gravar, eu falei, caramba, acho que não ficou bom. Aí fica aquela autocrítica de achar que não ficou bom, mas aí também não tenho coragem de gravar outro. Pô, mas e se eu não conseguir gravar outro? Mas às vezes ficou bom, porque vem a galera que escuta e fala, Ori, legal, gostei de tal assunto. E naquele momento que eu tava gravando, eu achei que não ia ficar legal. E tem gente que vem falar comigo depois, Ori, legal, eu ouvi, gostei pra caramba, me identifiquei com determinada coisa. Então é muito difícil, a gente é muito autocrítico. E a gente também se cobra muito. Eu acho que nesse momento de quarentena, você tem que fazer o que você conseguir fazer. Então assim, não é problema nenhum se você não criar nada. Simplesmente você está na sua casa, você não pode sair, e os seus medos, as suas aflições te travam, te engessam e você não consegue fazer outra coisa. Você só faz o que você necessita. Que nem eu tô falando, ir no banheiro, dormir, comer, assistir alguma coisa para de repente tentar se distrair. Não é porque você tá parado dentro da sua casa que você tem que criar um monte de coisa, que você vai sair sabendo a fórmula de tudo, criar livros, escrever um roteiro de filme. Seria maravilhoso se pudesse, se desse certo, se sua criatividade funcionasse nessa maneira. Mas se não tá funcionando, paciência. Não se cobre tanto, porque muita gente tá igual. Então assim, eu tô falando disso porque eu pensava que eu tava assim, só eu. Ah, caramba, todo mundo tá fazendo alguma coisa legal pra caramba, e eu tô aqui deitado vendo filme, eu tô aqui deitado fazendo nada. E aí eu vejo no Facebook, eu vejo no Instagram uma galera falando, não tô conseguindo, eu fico improdutivo, não sai nada. É que nem o pessoal que tá fazendo trabalhos da faculdade também, que nem a minha faculdade parou, e aí a gente teve que fazer um monte de coisa online, um monte de gente, as faculdades todas estão fazendo isso, e tem um monte de gente que não consegue fazer os trabalhos, não tá dando conta. E eu pensava que só eu. Falei, eu acho que só eu que não tô dando conta, que todo mundo tá entregando e tal. Aí eu vi uma reportagem na TV Vanguarda da Faculdade de Taubaté, que um aluno também tava com problema de conexão, que alguns trabalhos ele não tava dando conta de fazer e tal. Aí eu falei, aí eu fiquei um pouquinho mais calmo. E quando eu conversei com mais pessoas também falando, caramba, eu tô até pensando em parar porque eu não tô conseguindo. Aí eu respirei. Falei, legal, então não é só eu que tá passando por isso. Então assim, é questão de identificação mesmo. Falar, gente, calma, que tá zoado pra todo mundo, mas não é o fim do mundo pra você. Então se você não tiver arrebentando, fazendo tudo de maravilhoso, tudo bem. Tenta fazer no seu ritmo o que você puder fazer. O que você não puder fazer, não conseguir fazer, tá tudo bem também. E girando o botão aleatório do nosso programa, chegou o momento, aquele abraço.
E eu começo o nosso quadro, aquele abraço, mandando um abração pro meu amigo Ícaro, ele que também faz parte lá daquele nosso grupo maroto, Cepo de Madeira. Abração pra você, Ícaro, valeu por ouvir o nosso programa. Meu amigo Cristiano Arouche também, que ouviu o nosso podcast semana passada. Cristiano, grande beijo pra você. E também um abraço pro meu amigo Marco Silva, ele que mandou um salve lá no Facebook. Um abraço pro meu primo Danilo. Um abraço também pro Lauro Gomes lá de Caraguá, ele que tá com rádio agora, é Rádio Sensei lá em Caraguá. Laurão, boa sorte pra você aí nessa rádio nova, hein? Um abração também pro meu amigo locutor Alexandre Moreno. Um abraço também pro Daniel Caltabiano. Aquele abraço também pro meu sobrinho Matheus lá em São Paulo, meu cunhado Derivan e toda a rapaziada da Plasticon que tá sempre curtindo o nosso podcast Terça Nobre. Valeu, rapaziada! Um abraço também pro Leandro Massoni, ele que é escritor, jornalista, escreveu um livro muito legal sobre o centenário do Clube Nacional de São Paulo. Um abraço também pro Marcião. Um abraço pro meu amigo Adriano Gouveia, o Guinho. Um abraço também pro seu irmão André Gouveia, ele que é locutor lá da Rádio Aparecida. Meu amigo Bom Jovem, forte abraço pra você. Um abração também pra minha irmã Edneia, que tá sempre ouvindo o podcast. Um abraço pro Everton, meu irmão. Eles estão sempre ouvindo com a gente aqui. O Vitor, toda semana, mandando aquele salve e ouvindo com a gente. Vitor Zene, grande abraço pra você, obrigado. Um abraço também pro nosso amigo DJ Martin Lu. Saudade de você, Martin Lu, que agora é Mauri, né? Tá morando lá em São Carlos. Um abraço também pro meu amigo Marcos Vinícius, locutor, ele que é abertura, encerramento e vinheta desse nosso podcast Terça Nobre. Um abraço também pro meu amigo Thiago, ele que tem o podcast Aperto Rec. Um abraço pro Rodrigo Marinho, locutor. Um abraço pra toda a galera também que eu conheci lá na Rádio Oficina. Um grande abraço pro meu amigo Jeremias que tá na Bahia também. Jeremias, locutor, já trabalhou comigo na Rádio Oficina, na Rádio Capital, no programa Debate Show. Abração pra você, Jeremias. Um abraço também pro meu amigo Toninho Nascimento, palestrino lá da Rádio Mundial. E o Jean Lorusso também. Um abraço pro André Cosmo. E mandar um abraço também pro meu amigo Rodox, que tá fazendo aniversário hoje. Rodox, tudo de bom pra você, meu irmão. Forte abraço. Eu quero ver você fazendo aquela dancinha do Homem-Aranha, hein? E antes de girar o botão aleatório, mandar um abraço também pro meu amigo Ricardo Sarmento, ele que agora é international, mora lá na Inglaterra. Abração pra você, Ricardo. E também aproveito pra mandar um abraço pro meu amigo Donizete. E daqui a pouquinho tem a estreia do nosso quadro Pergunta Tio Chicória. Fica ligado, hein? E girando o botão aleatório do nosso programa, vamos falar agora um pouquinho das reprises que estão passando na TV. Com essa coisa de quarentena, né? Várias produções de TV tiveram que parar. E com novelas e jogos, isso não foi diferente, né? Então, a Globo tem que reprisar várias coisas, os canais de esporte também. Mas eu quero separar algumas coisas aqui sobre esporte e novela. Quando começou a passar a Avenida Brasil, não vale a pena ver de novo, eu já tinha certeza que ia ser um sucesso, porque é uma novela que fez um grande sucesso no ano de 2012, né? Acho que galera parou, aquela época já era forte as redes sociais, o Facebook estava mais em alta do que hoje, e a galera comentava um monte de coisa, gerava meme pra caramba, então foi muito louco quando passou a Avenida Brasil a primeira vez. Então era praticamente certeza de sucesso na volta pelo Vale a Pena Ver de Novo. E eu ainda brincava, falava pra minha irmã, falava, você tem que colocar, o ideal seria a Globo colocar a Avenida Brasil no horário das 9, na novela das 9, que vai fazer mais sucesso, porque antes dessa novela que tava passando Amor de Mãe, tava uma novela que não tava fazendo tanto sucesso, né, e se tivesse colocado a Avenida Brasil ali, teria ganho também na audiência, porque é uma novela muito forte, muito louca também, a galera gosta. Então, já era certeza de sucesso. E aí agora a Globo teve que colocar um monte de reprises de novela e tal. A Fina Estampa também, que foi uma novela legal, que tá no lugar da novela das 8. Algumas outras. Eu acho que Malhação poderia ter começado com as malhações antigonas, assim, que tinha o Cabeção, que tinha o Guacamole, que tinha a Dona Vilma, que tinha essa galera mais antiga, o Ogromóvel, a Vagabanda. Acho que tinha que ter aquelas malhações mais antigas, porque essa que tá passando agora é legal, ganhou prêmio e tudo, mas é muito recente. Acho que poderia puxar umas mais antigonas, assim, pra fazer a galera relembrar, já que tá todo mundo em casa mesmo, né? E em questão de reprises de jogo de futebol, né? Engraçado, por exemplo, eu mesmo tenho jogos que eu acho importante pra caramba e tal, e aí eu quero ver de novo no YouTube, só que eu não tenho às vezes paciência de assistir o jogo inteiro. Eu acelero pro momento do gol, aí eu revivo aquele momento, dá uma emoção, assim como eu já contei em podcasts anteriores e tal. Tem jogo que sim, por exemplo, eu tenho o DVD do jogo da Libertadores de 99 do Palmeiras. Pra mim é uma espécie de ritual assistir esse jogo. Nem sempre eu assisto, mas quando eu resolvo, hoje eu acordo, não, vou assistir esse jogo. E eu já
me peguei torcendo pra um jogo de reprise. Eu já sei que vai acontecer, mas eu fico, meu caramba, nossa senhora, que jogo difícil. E aí eu fico ali torcendo, quando eu vou ver, eu tô torcendo como se fosse um jogo ao vivo. Isso é loucura, mas acontece. E na Globo tá passando os jogos antigos, né? E passou o jogo do Penta, passou também o jogo da Copa das Confederações, vai passar o jogo da Copa de 94. Então eu fico pensando, caramba, como é que pode? A gente fica em casa assistindo no YouTube, por exemplo, você acelera, você não quer, você fica querendo ver o que vai acontecer logo, gol e tal. Na televisão você espera, é incrível isso. Porque assim, lógico que você não tem o poder de acelerar o TP que tá passando na televisão, mas tipo assim, é muito louco. Por que a gente... Eu fico me perguntando, por que eu tenho paciência de assistir um jogo inteiro que eu já sei o resultado, mas eu fico e eu não me incomodo. Eu falo, não, beleza, vamos ver. Aí já tá 2x0, eu sei que foi 2x0, eu falo, não vai sair mais gol, mas eu quero ver o que aconteceu depois. Mesmo que eu já tenha assistido, tem coisa que a gente não lembra. Então, é incrível isso. Como é que na televisão a gente tem paciência de esperar uma reprise? Por exemplo, eu já sabia o final da Avenida Brasil, mas eu ficava assistindo e eu ficava incomodado com as injustiças que estavam acontecendo. Mesmo eu já sabia o final, mas mesmo assim eu falava, caramba, quando é que vai acontecer aquilo de novo? E fico assistindo, tipo, esperando, mesmo sabendo o que vai acontecer. E é incrível como a televisão ainda tem esse poder. Mesmo que a galera fala, hoje eu tenho Netflix, eu tenho isso, tenho aquilo, eu assisto o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas quando tá passando... eu não sei se todo mundo pensa assim. Mas, por exemplo, às vezes tem um filme que vai passar na televisão. E eu já assisti aquele filme, eu sei que meus amigos gostam, assistiram também, eu falo, vai passar tal filme hoje. Mesmo eu podendo pegar aquele filme na Netflix e assistir, às vezes eu prefiro assistir na televisão, porque assim, é engraçado a informação de você saber que mais pessoas estão assistindo aquilo que você também gosta. Porque às vezes parece que você gosta sozinho de uma coisa, e tem mais gente assistindo também, aí você fala, caramba. Então, sei lá, a sensação de assistir pela televisão, pra mim, ainda é essa, de saber, nossa, mais gente tá assistindo aquilo que eu gosto. Eu não tô gostando disso aqui sozinho. Então eu acho legal isso. Porque às vezes tem o mesmo filme na Netflix, no Globoplay, tem lá, é só você assistir sem propaganda, sem nada. Mas mesmo assim, eu prefiro ainda assistir na televisão quando passa algum filme que eu gosto e tal. É louca essa sensação assim, de pensar que tem mais gente assistindo, mais gente gostando junto com você, sabe? É meio doido isso. E também a questão de você poder acelerar ou não aquilo que você está assistindo, que nem eu falei. Na televisão você tem aquela paciência, você acaba tendo que ter aquela paciência, porque não dá pra você fazer nada. Não, beleza, eu quero assistir esse filme e vou ficar aqui. Mesmo que tiver intervalo, mesmo que não sei o que, vou ficar esperando. Agora, quando você tá assistindo em plataforma, tipo Netflix ou algumas outras, tem aquele... Uma das piores coisas que inventaram foi aquele botãozinho de acelerar os 10 segundos. Então assim, pra gente quando tá ansioso, a gente não tem muita paciência... Por ter esse botãozinho, você fica acelerando toda hora. Então você, de repente, até perde algum conteúdo porque você fica acelerando. Eu mesmo tenho série que eu não tenho muita paciência de assistir, eu fico acelerando. E eu não entendo, eu queria entender por que eu faço isso. Se eu tô na televisão, eu fico com paciência, espero, fico até o final. Mas se eu tô assistindo numa plataforma que eu posso controlar, eu fico acelerando. E até o Facebook também acontece isso. Às vezes você tá vendo o Facebook, tá lá com o botão de rolagem, tanto no celular como no computador. E aí você tá vendo uma coisa legal, o vídeo é legal, mas você tá... Por você saber que tem o poder de descer, né, a barra de rolagem, você continuar descendo ou subindo e tal, você faz isso. Mesmo que você esteja gostando daquele vídeo que tá passando, ou lendo algum texto, você não tem paciência de ir até o final, você vai com o botão de rolagem, só porque você tem esse poder. Então, é meio louco isso. Então, acho que na televisão... Tem essa coisa, tem um controle remoto, você quer mudar, você muda, mas você muda de canal, você não consegue acelerar o filme ou acelerar o programa de TV. Existem algumas que você consegue até gravar pra assistir depois e tal, mas eu não sei se dá pra acelerar, não, filme, por exemplo. Eu sei que dá pra pausar e gravar o que você precisa assistir depois. E, por exemplo, um programa ao vivo, você vai ter que esperar. Então, acho que a diferença ainda da televisão e das redes sociais, né, das plataformas de streaming, tem essa. Claro que pra uma geração que tem aí, sei lá, seus 15 anos... Essa geração mais nova que talvez nem curta a televisão, talvez isso pra elas não faça diferença. Mas pra quem pegou a época de televisão, um restinho de uma época de televisão que não tinha controle remoto, ou tinha raras pessoas com controle remoto, depois videocassete e tudo isso que a gente já conhece nessa evolução tecnológica, eu acho que eu ainda tenho um resquício de anos 90 comigo, de sentar e assistir o programa inteiro e esperar, né? E girando o botão aleatório do nosso programa, chegou aquele nosso momento, o nosso primeiro quadro, Pergunte ao Tio Chicória. Pode chegar, Tio Chicória.
Salve, salve galera, chegou o momento de dicas com Tio Chicória. Pô, gente, é o seguinte, viu? Esse negócio de Covid-19 tá deixando a gente tudo doido, né? O pessoal fica perguntando as coisas pra gente, viu? E aí eu não sei mais o que dizer, viu? Tem hora que eu fico pensando assim, como é que vai ser, né? Será que vai acabar o mundo, gente? Porque eu fico querendo assistir filme de plataforma, querendo assistir filme que passa na televisão. Até o menino falou agora há pouco, né? E é difícil, que eu quero assistir todas as novelas que eu pudesse, né? As novelas das antigas, né? Que eu gosto mais de novela antiga. As novelas de agora é tudo muito diferente pra mim, sabe? Gostava de Tieta do Agreste, Rei do Gado. As novelas boas, o pessoal fumava, né? Hoje em dia ninguém fuma mais na novela, viu? É só o Babu que fuma no Big Brother. E é capaz desse menino acabar tomando uma multa, viu? Igual o Gustavo Lima lá, que tomou multa porque bebeu. Bebeu na live, gente. Eu vou começar lendo a pergunta aqui do nosso amigo Vitor Zene. Tio Chicória, o que você acha desses adolescentes que ficam colocando a vida deles no Instagram, Facebook e outras redes sociais? Colocam a hora que acordam, a hora que vão no banheiro, a hora que vão dormir. Tudo. Ô, Vitor Zene, obrigado pela pergunta, viu, Belo? Então, eu acho complicado, né? Esse pessoal que vai almoçar, coloca a foto do prato. Tá negócio babaca, né, gente? Faz favor, né? O pessoal tá com fome, aí vai ver uma foto de frango no Facebook e o cara vai ficar com mais fome ainda, né? Você vai dar um pedaço pra ele, meu? Não vai, então não coloca. Ninguém quer saber também, viu? Que se você tá sem maquiagem, essas fotos de gente sem maquiagem, aí faz transformação de maquiagem, né? Coloca umas fotos bonitas de uma vez, né? Fica colocando essas fotos feias. A gente não é obrigado a ficar vendo um monte de gente doida. Coloca um monte de besteira aí nessas fotos. Agora eu vou pra segunda pergunta. Vou pra pergunta do D'Angelo. Ô, D'Angelo Arochi, grande beijo pra você, viu, Belo? O vovô qualquer dia passa aí pra tomar um café na tua casa, viu? Ele perguntou aqui, ó. Pergunta pro tio Chicória como que tá sendo sua rotina de velho nesta quarentena de coronavírus. Primeiro que velho é tua avó, né? Pra não falar outra coisa, viu, Belo? Eu não sou velho não, viu? Sou só uma pessoa experiente nessa vida, viu? Olha, minha rotina tá difícil, porque esses dias eu tenho uma bicicleta, sabe? Aquela bicicleta barra forte. Uma barra forte toda jogada, cagada no meu quintal. Aí eu falei, deixa eu dar uma arrumada nela. Pintei, deixei a bicicleta, coloquei um puta verde bonito, um verde brilhante na bicicleta, meti um verniz por cima dela, ficou linda, sabe? Mas durou um dia isso aí, porque eu pintei a bicicleta hoje e amanhã eu faço o quê? Então cada dia eu tô tendo que inventar um monte de coisa pra fazer, mas eu não aguento mais. Já consertei todos os rádios que tinha quebrado aqui nessa casa. Até umas televisão preta e branca que nem funcionava mais, tá funcionando. Até consegui colocar o encontro da Fátima Bernardi na televisão. E agora eu fico assistindo novela, né? Só que as novelas não tá passando novela boa. Que nem eu te falei, eu tava esperando passar aquela novela da Tieta do Agreste, né? Aquela novela da Ruth e da Raquel, que o menino fazia umas estátuas na praia, né? Tô esperando passar, que aqui na minha casa não tem TV a cabo, né? Então eu não consigo ver o Viva. Tem que ficar esperando repetir de novo, não vale a pena ver de novo, que tá acabando a Carminha já, né? Então obrigado pela sua pergunta, viu? Grande beijo, gente. E girando o botão aleatório do nosso programa, valeu, tio Chicória, pela sua primeira participação aqui. Lógico que tem mais participação do tio Chicória. O tio Chicória sempre manda um salve aqui, agora a gente tem um quadro fixo pra ele, que é o Pergunte ao Tio Chicória. Então, pra você que curtiu aí a participação do Tio Chicória, pode mandar sua pergunta nas nossas redes sociais, Euri Benevento, em YouTube, Facebook, Instagram, tá tudo lá. O nosso programa tá no Spotify, tá no Deezer, pra você que tem esses aplicativos, então é só você curtir o nosso podcast, ouvir lá, manda seu abraço, manda sua pergunta. Quiser mandar sugestão pra mim no WhatsApp também, estou aberto aí a dicas, a informações, a sugestões. Esse é o podcast Terça Nobre, que você também participa, você também ajuda a fazer. Então fica aguardando aí também a sua participação aqui conosco no podcast Terça Nobre. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço a quem esteve conosco até agora, que sempre manda sua pergunta, sempre participa, sua sugestão. Valeu pra todo mundo. O podcast volta semana que vem. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê. Valeu, galera. Forte abraço. Terça Nobre.